o naipe de espadas. Aqui vamos falar sobre a história de Orestes. O que é essa história, né? Espadas, o elemento ar, a razão, a mente. Como Copas era regido por Afrodite, Paus por Zeus, espadas é por Atena. Tá? E, resumidamente, a história de Orestes inicia-se numa maldição familiar da casa de Atreu. Então, Orestes, ele é enviado para longe de sua casa por sua mãe, pois sua mãe queria se vingar de seu pai, que havia sacrificado sua filha. E então, né, como vingança, ela queria matar o seu marido, Agamenon. Então, Orestes, acontece, né, de fato, que Orestes é mandado para Fócida, sem saber, né, dessa vingança, é óbvio. E então essa vingança ela é realizada pela sua mãe, Clitemnestra, e seu amante. E eles matam Agamenon quando ele retorna da guerra de Troia. Tá? E acontece que lá distante, Orestes estava em um momento de paz. E então o deus Apolo aparece para ele, falando que ele precisaria se vingar da morte de seu pai, pois Apolo era um deus a lei que ele regia era do patriarcado, e Orestes, por ser homem, deveria vingar a morte de seu pai. Porém, Orestes fala, mas se eu fizer isso, eu vou cometer um matricídio, que é a pior das ofensas. E ele disse, não, você deve me seguir as minhas ordens. Então, Orestes fica confuso por um tempo, porém aceita seu destino e retorna para casa para cumpri-lo. Né? E ele é auxiliado, ao voltar para Argos, por sua irmã Electra, a famosa do complexo de Electra, que também queria se vingar da sua mãe, pela morte de seu pai. Então, o momento decisivo da execução, né, de sua mãe, ele, auxiliado por Electra, acaba em um momento de indecisão, sendo ali atormentado pelas fúrias, que eram as responsáveis pela lei do matriarcado, se fizesse esse tipo de matricídio, e Apolo, do outro lado, também pela mesma razão dele não executar as leis ali do patriarcado. Ambos, as duas escolhas fariam com que ele sofresse por toda a vida. Mas, por ser homem, ele segue essa lei e realiza o matricídio com auxílio de sua irmã. Então, as fúrias passam a perturbar Orestes por toda a Grécia, que não tem um dia mais de sossego. E a sua mente, como elas não eram físicas, né? Fica completamente enlouquecida. E, ao final dessa trajetória, Orestes, sem mais quase forças para viver, entra num templo de Atena, e então essa deusa intercede por ele, fazendo um julgamento com 12 pessoas para entender se ele seria culpado ou absolvido. Porém, 6 ficam ao lado das fúrias, dizendo que a mãe é a coisa mais valiosa da vida, e outros 6 falam que o pai é a coisa mais valiosa da vida. E no momento final, Atena, ela com pena de Orestes, decide por absolvê-lo. Pois no fim de tudo, não foi uma escolha de Orestes ter passado por tudo isso, mas era uma maldição familiar da casa de Atreu, que foi o rei Tântalo que iniciou, desafiando os deuses e utilizando a sua mente de uma forma perversa. E aqui finaliza-se a história de Orestes junto com a maldição da casa de Atreu. E então começaremos a ver todas
as cartas. Aqui no pajem de espadas temos Zéfiro. O cavaleiro de espadas são os irmãos guerreiros Castor e Pólux. A rainha de espadas é Atalanta. E o rei de espadas é Odisseu, ou Ulisses.